1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Ok, esse trecho vai do verso 10 até 17. Tá? E depois que eu fiz o PowerPoint, eu acabei colocando bastante referências no estudo, então elas não estão no slide ou nos slides, porém eu vou postar depois no grupo da igreja, se por acaso você não é membro da igreja e então, do 10 a 17, como consta aqui para nós, são as divisões humanas na igreja local, divisões humanas, tá? Ok, quem decorou o versículo da semana, 1 Coríntios 1, verso 8, quem conseguiu? Irmão Mateus. Ok, amém. Alguém mais? Teve alguém mais? Irmã Karina. Ok. Irmão Danilo. Amém. Alguém mais? Ok, vamos ler juntos, irmãos, esse texto. 1 Coríntios 1, 7 a 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E vamos continuar com esses dois para a semana que vem, dando chance para os outros decorar. Esse texto é muito bom, muito importante mesmo. É um texto também que fala da nossa segurança eterna em Cristo, enquanto falo também da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Bom, antes que comecemos, vou pedir que alguém ore por nós. Irmão Léo, ore por favor pelo estudo. Amém. Amém, amém. Irmãos, também, antes que eu esqueça, o irmão Eric Andrade e o irmão Alisson Jordão, os dois chegaram bem ontem lá em Paraguai. Por favor, ore por eles. Eles vão estar lá até domingo que vem. Até domingo que vem. Eles vão embora na parte da tarde, domingo que vem. Eles estão lá com um missionário norte-americano lá, visitando a cidade de Assunção. Então, por favor, ore pelo Eric, que Deus possa revelar, que Deus revele para ele nesse período, né, nesse tempo, a vontade dele, tá? E também lembrando que amanhã o irmão Oswaldo vai fazer a cirurgia dele, então ore, por favor, por isso também. Ok, 1 Coríntios 1, verso 10, Paulo falando aos Coríntios: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa. Então, o desejo
é que a igreja seja unida, os irmãos sejam unidos, tá? E que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento, tá? Então, nessa igreja, infelizmente, houve o quê? Divisões humanas. E por que eu falo divisões humanas, né? Porque, na verdade, há uma divisão bíblica, uma divisão correta, uma separação correta, tá? Por exemplo, Jesus Cristo, ele, quando ele estava aqui sobre a terra, quando ele pregava durante o ministério terrestre dele, ele dividia as pessoas. Olha, por favor, João 7:43. João 7:43. João 7:43. Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. Como assim? Preste atenção no contexto, começando no 40 agora, verso 40. Então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Nós não vamos aprofundar muito no assunto, mas esse o profeta é o profeta que Moisés prometeu. Moisés prometeu a Israel que viria um profeta, né, semelhante a ele. No caso, é Jesus. 41. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: virá o Cristo da Galileia? Então, o primeiro grupo acertou por metade: ele é o profeta. Segundo grupo já acertou melhor: esse é o Cristo, ungido, o Messias, né? E no caso, ele era os dois. O profeta, ele também era o Cristo. E o terceiro grupo não acertou nada, de jeito nenhum, né? Perguntou, ficou assim, duvidando: virá o Cristo da Galileia? Só perguntando, não tinha como assim chegar a uma conclusão. Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém, de onde era Davi? Se esse último grupo tivesse investigado mais, eles podiam descobrir que Jesus nasceu onde? Em Belém. Depois ele mudou para Galileia. Mas esse último grupo parece ser um grupo somente crítico. Queria só criticar, sem investigar para chegar à verdade. E houve uma divisão entre o povo por causa dele. Então, Jesus Cristo, pela pessoa dele, pelo ministério dele, ele criava essas divisões entre as pessoas. E isso por quê? Por causa da verdade e da mentira, ou seja, da verdade e o erro. Quem errava, discutia com quem assim olhava para ele, escutava aquilo que ele estava pregando, via aquilo que ele estava fazendo, identificava-o como o profeta e como o Cristo. Aí quem queria só criticar e duvidar, assim, procurava nas Escrituras um motivo para não crer nele. E ou seja, há pessoas que fazem isso até hoje. A verdade está aqui na sua frente, mas ao invés de aceitar a verdade revelada que está na nossa frente, vai procurando até na própria Bíblia motivos por não crer na verdade. Jesus Cristo dividia as pessoas. Olha João 9:16. João 9:16. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat.
no sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Mais um, capítulo 10, verso 19. Houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Essa vez foram as palavras que ele disse, que dividiu o povo. Então, Jesus Cristo dividia o povo. Por quê? Porque ele é a verdade. Amém? E aquilo que ele pregava era a verdade. E a verdade faz o quê? Ela divide entre quem aceita a verdade e quem não aceita. Então, Jesus Cristo dividia as pessoas durante sua vida terrestre. E a verdade é, falando sobre a verdade, que ele ainda divide as pessoas. Olha Mateus 10. Mateus capítulo 10, verso 34. Mateus 10, 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus Cristo diz que ele não veio trazer paz. Ele veio trazer o quê? Uma espada. E a espada faz o quê? Ela divide. Não sabemos a espada que ele trouxe. Ele trouxe a espada espiritual, a espada do Espírito. A palavra de Deus, a verdade. Que até hoje divide as pessoas. Por causa da verdade. A verdade divide entre quem aceita, quem não aceita, quem aceita mentira, quem fica incrédulo. Então Jesus divide. Jesus divide. A palavra de Deus divide. Hebreus 4, 12. Já tocamos no assunto por causa de Cristo, ele pregava a palavra de Deus. Mas olha, Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, porque ela a espada do Espírito, Efésios 6, né? Penetrando até a divisão da alma e do Espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então ela divide, ela entra assim no seu interior e vai fazendo uma operação espiritual, provando, sondando o teu coração, se você vai aceitar a verdade ou não. Ela divide. E por causa disso, ela acaba dividindo pessoas. Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16, verso 17. Romanos 16, 17. E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O cristão, ele é mandado por Deus afastar daqueles que não aceitam a sã doutrina. Por quê? Porque Cristo, que é a verdade, divide as pessoas. A palavra de Deus, que é a verdade, divide as pessoas.
Então não tem como você aceitar Jesus como Salvador, andar junto com Ele em comunhão, isso por meio da leitura, estudo da palavra dEle, e se unir com pessoas que estão pregando falsas doutrinas, pervertendo e corrompendo a palavra de Deus. Então, essa divisão é bíblica, ela é saudável, espiritualmente saudável, tá? Mas nós temos que ter uma certa cautela aqui, tá? Olha Romanos 14. Porque a Bíblia nos informa que existem assuntos duvidosos. E o problema é que, às vezes, a carne do cristão acaba atrapalhando-o ao ponto dele querer fazer uma doutrina de um assunto que, na verdade, é duvidoso. Romanos 14, verso 1. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Aí ele cita alguns exemplos aqui, verso 2. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro que é fraco come ervas. Um come à vontade e não vê pecado nisso, e outro, para ele comer certos alimentos, para ele entende aquilo como pecado. Olha, se você tem uma convicção própria contra algum alimento, então essa convicção é sua. Porque a palavra de Deus deixa bem claro em 1 Timóteo 4, que o cristão neotestamentário, ele pode comer de tudo, enquanto ele pode dar graças a Deus por isso. Amém? Mas tem alguns, às vezes é por questão de saúde, ou porque fez um estudo lá, acreditou naquilo lá e falou e pensa, não se deve comer aquilo. Se a Bíblia liberou, e você está fazendo uma proibição, e assim, tratando essa questão como se fosse uma doutrina ou algo teológico, então você está errado. Tem gente que não come porco, por questão de saúde. Por eles acham que é errado comer porco. Bom, se é errado para você, que Deus te abençoe. Mas você não pode proibir outro irmão, ou repreender outro irmão, porque ele está comendo. Segundo a palavra de Deus, não pode. Agora, sim, o caso é diferente se, de fato, o médico já falou para o homem, não se deve comer muito carne vermelha, ou até não se deve comer, no seu caso, por causa da sua saúde, por algum defeito, alguma doença que adquiriu, desenvolveu, né? Nesse caso, você pode admoestar o irmão na fé, não faça isso, o médico já falou. O açúcar, né? Se alguém come açúcar, isso é entre ele e Deus, mas se um diabético faz isso, né? Diabético quer dizer, se pessoa com diabetes fizer isso, está fazendo o quê? Está fazendo errado, está pecando, amém? Então, mas assim, em geral, você deve tomar cuidado com isso. Não se pode julgar o homem por aquilo que ele come, amém? Olha aqui, feriados, verso 5. Um homem considera um dia superior a outro, outro considera juntos dias iguais. Seja cada um completamente convicto em sua própria mente. Eu já conheci crentes, pessoas salvas, que acham errado você celebrar o aniversário seu de nascimento. Agora, eu acho isso um exagero. Quando eu celebro o meu aniversário, eu celebro assim, dando graças a Deus pelos anos, amém? Pela misericórdia dele. Mas na Bíblia há somente 2 aniversários que são citados, não sei se você já reparou.
Ou seja, dois homens cujos nascimentos são reconhecidos na Bíblia. Faraó e Herodes. Herodes que matou João Batista no aniversário. Então a pessoa lê aquilo lá e fala, a Bíblia só menciona o feriado, ou seja, feriado não, o aniversário de nascimento nesses dois contextos que são negativos. Então no caso seria pecado você celebrar um aniversário de nascimento. Você está exagerando, porque a Bíblia nunca fala que está errado. Amém? Somente existe realmente esse caso aí de ser mencionado nesses dois contextos. Mas a Bíblia não proíbe. Mas se você, por algum motivo ou outro, não quer reconhecer ou celebrar, amém. Mas se outro reconhece e celebra, amém, graças a Deus. Outro é o Natal. Natal, o feriado em si, tem suas origens pagãs. Eu sei disso. Eu sei que dia 25 de dezembro não é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A própria palavra de Deus prova isso, comprova isso. Eu sei das origens da árvore de Natal e muitas coisas aí vinculadas com o feriado. Mas outra coisa que eu sei é que a maioria do mundo não sabe nada disso. E a árvore do Natal hoje, sabe o que é? É um enfeite. Eu não conheço ninguém que adora sua árvore de Natal assim, que se encurva perante a árvore, como eles fizeram antigamente com a árvore e fizeram isso. Hoje em dia é reconhecido como o quê? Enfeite. E dia 25 de dezembro, muitas das vezes, nos fornece o quê? A oportunidade de falar mais com a pessoa sobre Jesus Cristo, pregar mais o Evangelho, porque mesmo que não fazem isso de verdade, as pessoas pelo menos pensam no aniversário de Jesus Cristo, pensam na vinda dele para esse mundo, pelo menos a primeira vez. Então a gente pode aproveitar e usar a época, a estação para pregar o Evangelho. E se você quer celebrar, amém, isso é entre você e Deus. Mas agora se você, por questões assim pessoais, sabendo de onde vem esse feriado aí, o que está ligado lá no passado com isso, você não se sente a liberdade de celebrar, amém. Amém, isso é entre você e Deus. Eu lembro uma história que aconteceu com o meu pastor, que ele contou uma vez. Ele estava falando sobre esse assunto. E lá na igreja, lá tem um seminário também, maior que nosso, né? Às vezes uns 200, 300 alunos. Então não é enorme, mas é maior. E no caso, a igreja também é maior. Teve um aluno seminarista que começou a estudar as origens do Natal e ficou muito zeloso sobre a questão, e começou a falar para as pessoas na igreja que não se deve reconhecer ou celebrar Natal, isso aí é pagão, coisa pagã, e foi falando, e ele se irritou porque muitas pessoas na igreja não estavam dando ouvidos para ele. Aí ele foi na casa do pastor, bateu na porta lá, e a esposa do pastor atendeu a porta, abriu a porta, convidou ele para entrar, e ele entrou assim, e entrando ele já foi falando para ela do problema, perguntando onde está o pastor, eu tenho que falar para ele, porque tem gente na igreja que estão celebrando o Natal, estão fazendo uso da árvore do Natal, colocando nas suas casas. Ele está falando tudo isso. E aí, a hora que ele parou para respirar, ele olhou do lado dele direito. E até chegando, assim, nesse exato momento, o pastor tinha saído do escritório dele e estava entrando na sala, E aí ele falou que o rapaz estava falando tudo isso, parou para respirar, olhou assim. E aí o que a esposa do pastor tinha colocado na sala, tinha colocado, enfeitado uma árvore de Natal. Ele olhou assim, olhou no pastor e ele falou,
Ó, obrigado, boa tarde. Virou e foi embora. Irmãos, isso é uma questão pessoal. É um assunto que é duvidoso, porque na verdade não é o pecado em si celebrar o dia. Se vocês celebrar o dia considerando o dia para o Senhor, amém. Olha 6, verso 6. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor. Aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. A quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum homem morre para si. Então a gente tem que tomar cuidado por causa do nosso testemunho. A gente não quer escandalizar o irmão ou nem a pessoa perdida, que ainda não é salva. Então a gente tem que tomar uma certa cautela, mas isso não quer dizer que está errado você comer certas coisas ou celebrar o feriado ou algo assim. Você tem que tomar cuidado, muito cuidado em não tomar sua convicção pessoal, sua preferência pessoal e a tratar como se fosse uma doutrina. Essa é doutrina. Graças a Deus, em Cristo nós temos liberdade. Enquanto você a usa para a honra e glória dele, amém. Amém. Então, se você se dividir ou separar de um irmão, que seja pelo motivo correto. O correto, perdão. Olha para os Coríntios 1, voltando. Paulo aqui fala que não haja divisões entre vós. Qual é o contexto? Olha versos 11 agora a 13. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por nós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então essa igreja estava se dividindo por quê? Por causa de homens, assim, personalidades. E esses homens nem queriam que a igreja fosse dividida por causa disso. Esses eram os pastores, na verdade, os apóstolos entre eles. E um gostava mais de Apolo, então se dizia de Apolo. Outro gostava mais de Paulo e se dizia de Paulo. Outro gostava mais de Cefas e se dizia de Cefas. Para com isso. Isso aí é carnal. Você está se dividindo por seu gosto, ou seja, por sua preferência de um homem acima de outro. Não faça isso, isso é carnal. Como ele fala, verso 10, digais todas uma mesma coisa. Como é que nós podemos dizer a mesma coisa? Acompanhando essa aqui. Sejais perfeitamente unidos. Aqui. Agora, isso não quer dizer que devemos ser unidos em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Cada um de nós é um indivíduo. Tem sua família particular, pessoal, graças a Deus por isso. Mas quanto à fé e nossa crença na palavra de Deus, essa é o que nos une. Nossa união, ela é espiritual. Olha Efésios capítulo 4. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por nós sermos indivíduos, somos diferentes nesse sentido. E por sermos pecadores, por causa da nossa natureza adâmica, sabe o que naturalmente pensamos? Eu naturalmente penso, eu sou melhor que você. Mesmo se eu não falar isso, o meu coração tem isso. Amém. A pessoa carrega esse orgulho no seu coração, por causa da natureza adâmica.
e temos que relutar contra ela, assim mortificando os membros da nossa carne, como diz a Bíblia, e suportando uns aos outros. Alguém vai gostar de futebol do campo, outro vai achar absurdo gastar tempo correndo num pasto lá, dando chute numa bolinha. Outro vai gostar de cavalo. E o irmão Cristo vai olhar para ele e falar, você está louco, perder tempo com essa máquina. O animal, no caso, máquina não, o animal, ele parece uma máquina de produzir som estéril. E cada um tem seu gosto, cada um é diferente. Tem irmãos que são mais animados, outros que gostam mais calmo, são mais humildes. Mas somos chamados a suportar uns aos outros em amor. 3. Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Obviamente aqui ele está falando do batismo do Espírito, pelo qual a pessoa é salva, porque há outros batismos na Bíblia, mas esse aqui, ele no contexto está referindo um só batismo. Esse poderia ser qual? Tem que ser aquele pelo qual a pessoa é inserida em Cristo. 6. Um só Deus e Pai de todos. Agora, há falsos deuses, mas para nós é o quê? Há um só Deus, um só verdadeiro Deus. Então aqui está falando sobre o verdadeiro Deus e Pai, o verdadeiro Pai de todos os salvos, né? O qual é sobre todos e através de todos e em todos vós. Então a nossa união é espiritual, baseado nas doutrinas evidentes e claras na Bíblia. Se alguma coisa não é muito clara, melhor você deixar cada um com a convicção sua. Se não precisar se separar do irmão por causa disso, ok. Amém. Não se separe por causa disso. Tem motivos doutrinários que são claras e essas devem nos separar. Mas quando há alguma dúvida sobre uma doutrina ou dúvidas, melhor não permitir que isso separe você. Então, 1 Coríntios 1, 10 a 13 trata essa questão, trata essas divisões. E Paulo continua no verso 14, e o Espírito Santo permitiu usar essa situação na igreja para também abordar um outro assunto. Olha o verso 14. Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio. Pensa nisso. Esse homem, apóstolo, esse que Deus colocou como exemplo para nós, esse que escreveu o maior número de livros neotestamentários, acabou de falar o quê? Ele deu graças a Deus que ele não lembrava de batizar mais do que Crispo, Gaio, né? E ele fala no 16, eu batizei também a família de Estéfanos. Olha, se salvação fosse pelo batismo, Paulo então foi um péssimo evangelista. Amém? Olha o que ele fala. Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome foste batizados. E eu batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se eu batizei algum outro. Paulo, você batizou 2 mais uma família? Que evangelista é esse? Não é evangelista. Mas olha o que ele fala no 17. Segundo ele, o batismo não tem nada a ver com o evangelismo. Olha verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar Amém. Pregar o evangelho. Se a salvação fosse pelo batismo, se a regeneração batismal fosse a verdade,
Então, Paulo foi um fracasso como evangelista. Mas ele não foi. Por quê? Porque a salvação é pela pregação do evangelho. Tá? E ele até concordava e apoiava o batismo das águas, né? Mas nem sempre era ele que fazia o batismo das águas. Geralmente, quem faz o batismo? Geralmente é o pastor da igreja. Paulo foi fundando igrejas, e ele ia de um lugar para outro, fundava outro, ia desse lugar para outro, fundava outro. Quando nós começamos a igreja lá em Estiva, eu batizei as primeiras pessoas que foram salvas lá. Hoje eu não faço os batismos lá mais. Mesmo se eu fosse lá, eu não batizaria. Eu já fui lá para presenciar de um batismo. Mas não fui eu que fiz. Foi o pastor Martinho. Então Deus me deu a oportunidade, privilégio, começar, dar início àquele trabalho lá. Mas olha, eu batizei talvez 3 ou 4 pessoas. Só isso. Isso não quer dizer que eu sou um péssimo evangelista. Isso quer dizer o quê? Que o batismo não faz parte da salvação. Olha aqui, Marcos 16, 16. Esse é um texto que é usado por aqueles que apoiam a regeneração batismal. Vamos começar no 15? E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ok. Não é ok. Você tem que continuar lendo. Mas quem não crer será. Você é condenado como? Por não crer. Como é que você escapa a condenação então? Por crer em Jesus Cristo. Salvação vem em seguida como testemunho público o batismo vem em seguida como testemunho público da sua salvação. Olha Mateus 20. Mateus, eu falei 20, perdão. Eu inverti a referência. Eu quero 28, 20. Vamos começar no 19? Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então você ensina que salvação é por Cristo. Em seguida você batiza a pessoa que crê nisso. Tá? 20. Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Salvação é por fé em Cristo. Batismo já é uma observação que o crente precisa fazer no início de sua vida cristã. Olha Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos 8, verso 36. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu creis de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo, disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38.
ele mandou para a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como Eunuco, e ele o batizou. O batismo seguiu a fé. Olha, o próximo capítulo, Atos 9. Em Atos 9, nós lemos sobre a conversão de quem? De Paulo. E após que Paulo se converteu, o que aconteceu? Deus mandou Ananias para que ele fosse lá, para que ele batizasse o Paulo e também instruísse Paulo naquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, Atos 9, 17. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Você viu aí? Olha o verso 17. Ananias o chamou de o quê? Lembrando que inicialmente o nome de Paulo era Saulo. Mas não é essa questão que eu quero destacar aqui. Ele o chamou de irmão Saulo. Ele o chamou de irmão antes que ele fosse batizado. Por quê? Porque Paulo já tinha crido em Cristo. Salvação é pela fé em Cristo Jesus. E a pessoa depositando sua fé em Cristo, ela é salva. Em seguida, para servir a Cristo nessa vida, ela deveria começar se batizando nas águas como o quê? Como testemunho daquilo que aconteceu na vida dela. Mais um texto aqui, Romanos 6. Verso 4. Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Eu te batizo, meu irmão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versos 19 e 20. Sepultado na semelhança da sua morte, ressuscitado para andar na novidade da vida. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa aceitou Cristo, ela foi inserida em Cristo. Ela agora está em Cristo, e Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, a pessoa que já depositou sua fé em Cristo não pode ir mais para o inferno. Jamais pode ir ao inferno. Por quê? Porque já morreu e ressuscitou. Aquilo que era de Cristo foi atribuído a ela. A morte e a ressurreição agora é dela. E os pecados que eram delas foram atribuídos, imputados a Cristo. Graças a Deus. Por isso Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Ele não procurava falar segundo a linguagem culta da sua sociedade. Ele não procurava ganhar as pessoas somente por palavras agradáveis e bonitas. Ele pregava Jesus Cristo, ele crucificado. E pregava bem simples para as pessoas poderem entender. Não era para ele ser exaltado, o povo achar, olha como ele fala. Nem sei o que aquela palavra significa, mas ela é bonita. Não, ele falava para o povo comum entender, em ter Cristo crucificado. Eu sei que há umas palavras que o mundo e nem o cristão, infelizmente, hoje em dia conhece. E são palavras sábias
da palavra de Deus que devem ser usadas. Palavras como salvação, redenção, santificação, justificação, remissão, expiação, purificação. E infelizmente, a maioria dos salvos nem sabem o significado de muitas dessas palavras, mas deveria saber. E não precisa fazer um curso teológico para poder entender. Você estudando na escola bíblica dominical da sua igreja, se sua igreja está ensinando a palavra de Deus, você vai descobrir a definição dessas palavras aqui na palavra de Deus. Remissão é o quê? Remissão é perdão dos pecados. Expiação, um sacrifício feito no seu lugar. Não é difícil. Graças a Deus, a expiação minha é Cristo. Ele foi meu substituto, sacrificado no meu lugar, por mim. Olha como é importante entender esse conceito bíblico. E saber da palavra, a expiação. É bíblico. É bíblica a palavra. Ok, vamos parar aqui, irmãos. Senhor Deus, muito